Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa nesta noite de terça-feira. Hoje é 16 de junho de 2020. Estamos a 2 dias do reinício do futebol brasileiro, a volta dos campeonatos estaduais. E quis a lógica confirmar que voltasse pelo pior estado do Brasil, em termos de número de mortos, da proporcionalidade, habitantes versus mortes. O campeoníssimo nisso é o Rio de Janeiro, pois é por lá que tem que voltar o futebol, para confirmar a lógica de como aqui não é um país sério. E mais, teremos a presença do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Como é que alguém vai ir contra, né? O próprio presidente da República vai prestigiar, entre aspas, o retorno do futebol carioca, com apoio do governo do estado. Está aí o governador para ser deposto praticamente, né? Está sendo analisado aí e tal. E o prefeito do Rio de Janeiro, que está louquinho para liberar os cultos, agora libera o futebol e, na sequência, com certeza vai liberar também os cultos religiosos. Ou seja, durma-se com um barulho desse. Eu vou perguntar para o Maurício, vou pedir que ele atualize aí a situação de Fluminense e Botafogo. Como esses dois clubes estão se relacionando com Flamengo e Vasco e com a Federação Carioca de Futebol. Por quê? Em tese, não tem como jogar. Não tem. O Fluminense vai retornar aos treinos, se não me engano, amanhã. E o jogo do Fluminense está marcado para o dia 22. O mesmo acontece com o Botafogo. O Macaé, que é um desses ainda que tem partidas a disputar, porque joga o Campeonato Carioca da primeira divisão. Primeira divisão, não é várzea, não. Não tem nenhum jogador. Nenhum. Parece que inscreveu hoje 12 jogadores amadores, que é o que pode se inscrever. E depois o resto, eu não sei se vai pegar lá algum operário da construção civil, algum enfermeiro desempregado, açougueiro. Alguém vai jogar por esse coitado do Macaé. Imaginem, Campeonato Carioca vai voltar com um clube que não tem nem um jogador. Nós estávamos aqui estarrecidos com a situação do Pelotas, que tinha 6 jogadores. Pasmem, o Macaé não tem nenhum. Eu disse, nem um jogador para reiniciar as atividades no Rio de Janeiro. Vamos ter Campeonato Carioca sem treinamento, sem testagem, sem público, sem moral, sem nada. Vai voltar o campeonato, porque tem que voltar o campeonato. Essa é a explicação. Por que vai voltar o Campeonato Carioca? Porque tem que voltar o Campeonato Carioca. Por que vai voltar o futebol? Porque tem que voltar o futebol. Menos mal que no Paraná, que em tese, onde há futebol, é o melhor estado da nação, não pode nem treinar. E é onde tem o menor número de casos desses clubes da primeira divisão. Segundo lugar seria Santa Catarina. Está marcado só para o dia 8 de julho e não pode treinar em Florianópolis. Rio Grande do Sul, que seria o terceiro, pode treinar em algumas regiões. Hoje houve a liberação de Santa Maria, Santo Ângelo, aquela região, mas não diz nada de respeito ao futebol. E aí, meus amigos, a gente vê a distância que nos separa de outros países e de alguma lógica. Teremos Campeonato Carioca voltando, por quê? Porque o Flamengo quer. O Flamengo manda na Federação Carioca de Futebol, manda no governo do estado do Rio de Janeiro, e o presidente da República vestiu a camisa do Mengão e o filho a camisa do Vascão, ou Vasco, como queira. Então, como é que não vai voltar? Vai voltar na marra, porque esse é o Brasil, zeu. Esse é o Brasil. É um negócio inacreditável, mas teremos bola rolando quinta-feira. Sem televisão ainda. A Globo já abriu os cofres para pagar o Flamengo, que é uma jogada do Flamengo. Volta, não tem nada acontecendo no Brasil. Se houvesse a transmissão de algum jogo, seria do Mengão.
com uma audiência histórica, bateria todos os recordes, porque está todo mundo ávido por futebol, mas não conseguiu acertar o faz-me rir, é que o Flamengo não precisa mais fazer nada soldado. Depois que ele arrecadou 1 bilhão no ano passado, o Flamengo que pediu 90 milhões emprestado, agora para os bancos, mesmo tendo arrecadado 1 bilhão no ano passado, não vende mais nada barato. Tanto é que a Amazon seria o patrocinador master do Flamengo, veio às lojas americanas e rasteira na Amazon para ficar com o patrocínio do Mengão, que até nem sei em que estágio está. De qualquer forma, teremos futebol. Brasil, zeu. Diga aí. Em relação à pergunta que você fez, Rec, sobre Botafogo e Fluminense, uma notícia que foi divulgada há pouco pela ESPN. O Fluminense segue com a postura contrária à volta do futebol. No entanto, e a partir daqui que começa a mudar, né? O presidente Mário Bittencourt já admitiu que a equipe pode retornar ao estadual desde que tenha tempo para o elenco trabalhar antes dos jogos. Ele já está admitindo a possibilidade, ele considera ainda precipitado voltar ao futebol, diz que não é o momento, que a pandemia persiste, mas o Fluminense já disse que cedeu, vai aceitar voltar aos jogos desde que tenha um tempo justo, segundo ele, para os treinamentos. Lembrando que hoje, quando o Marcelo Crivella liberou o retorno do estadual, o prefeito do Rio de Janeiro, ele se posicionou pedindo que a federação aceite os termos de Fluminense e Botafogo, que só querem voltar a atuar em julho. A ideia é que os jogos de Fluminense e Botafogo aconteçam já na próxima semana, entre os dias 22 e 24. Então seria entre segunda e quarta da próxima semana. O fato é que, diferente do que se falava até a metade ou o fim da tarde de hoje, de que Fluminense e Botafogo iam entrar na justiça, porque não queriam entrar em campo, isso já mudou no discurso do presidente do Fluminense. Ele já admite que o campeonato vai sim voltar, que o Fluminense cedeu para que o campeonato volte, mas está negociando o prazo para definir exatamente o quando que voltam as partidas para o clube tricolor do Rio de Janeiro. Muito bem, ontem nós falamos aqui do TT, né? E a gente falava exatamente a realidade. O Maurício sempre salientou aqui. O Grêmio ganha 15% na diferença da venda. Por exemplo, se for vendido por 15 milhões de euros, o Grêmio arrecadou 10 quando vendeu, só tem direito a 15% sobre 5. Então, não é nada assim de caminhão de dinheiro que o Grêmio vai ganhar. É bom, tudo que é dinheiro é bom. Agora, a coisa mais triste nos últimos tempos no futebol é essa negociação do Gustavo com o Internacional. Chega a ser vergonhoso. O Internacional comprou 15% do Gustavo, mas o Corinthians ficou jogando de mão, dando as cartas e jogando de mão. Claro que o Inter tem que concordar. Mas como é que não vai concordar? O Gustavo desembarcou aí, né? Não tem grande expressão. E também o Inter não faz muita questão de ficar com ele, ficar com 15%, um jogador já na meia-idade, não pega preço. Aí o Jambook Motors, ofereceu 2,5 milhões de euros por um centroavante, se diz matador. E o Inter, nesta merreca, tem 15%, que é muito menos, é uma micro merreca daí. E o Internacional, caso venha se submeter, vai ganhar 300 ou 400 mil reais em cima. Não paga nem 2 meses de salário, que esse rapaz aí ficou no come e dorme aqui em Porto Alegre. Então, por favor, né? Se é para fazer esse tipo de negociação, não façam mais. Invistam em tijolos lá para construir lá no CT de Guaíba. Por isso que eu tenho uma tese. O Internacional, se eu sou conselheiro do Internacional, eu voto, reúno meu grupo político para que o Internacional não contrate ninguém pelos próximos 2 anos. Ninguém. Nem no profissional, nem nas categorias de base. Até que aprendam a contratar. O Inter tem 30% do Moisés, o Internacional tem um pedaço do Bosquilha, o Internacional tem um pedaço do Gustavo, sem ter dinheiro. E mesmo que venham a ser vendido, isso aqui. E ainda tem que se submeter a vender para o Jambook Motors, que é um time que o Inter ganhou lá no Mundial, né, o 3º lugar, né, lá em 2010, quando perdeu para o Mazembe. Mas então, que tipo de negociação se faz?
Era para quebrar o galho, porque tinha que ter o reserva para o Paulo Guerreiro. Agora já está se falando em aproveitamento do Neto, que é jogador do Inter. Nem sabe se joga ou não joga, porque até então ele era dispensável. Está terminando o contrato dele no final do ano. O Inter renovou, aliás, por 2 anos, quando o São Paulo ia levar de graça. Exato. Então, para não levar de graça, o Inter fez o contrato com o Neto. Né? E agora está se falando no Potker, que é semi-centroavante. Aí o Inter contrata um camisa 9, porque não tinha outro. E, pelo menos esse estava no mercado, veja bem, não custou nada. Ainda compramos 15%, aí botamos 1,5 milhão. Tá, e agora quanto é que vai arrecadar? 1,9 milhão. Ah, convenhamos, não. Não dá para ficar mais fazendo esse tipo de brincadeirinha, né? Ah, mas tá pegando no pé do Internacional, porque não sei o quê. Tem que fazer grandes coisas, né? Tá aí o Inter rifando o seu zagueiro, Bruno Fux, na Europa, escalou lá um empresário italiano para ver se desova o Bruno Fux, que hoje estava fazendo campanha no Twitter, com a carteirinha de sócio do Internacional, essa nova modalidade aí. Então, ou bem se faz um negócio interessante, ou bem não se faz negócio, né? Fica quieto, não contrata mais ninguém, não vende mais ninguém, né? Vende quando aparecer um bom negócio e tal, né? E se não, fica com esse grupo aí, vai promovendo jovens. 2 anos sem contratar ninguém, nem para os juniores. Quando chegar alguém, eu gostaria, meu sonho é jogar no Internacional, mas eu preciso ficar com um pedaço do passe se der certo, de 5% a 10%. Vamos parar com essa farra aí, que os empresários têm 20%, 30%. Ora, onde é que você viu o Gilmar Veloz ter 30% do Everton? Convenhamos, né? Os clubes não podem mais se submeter a isso. Um cidadão que não investiu 300 mil. O Gilmar Veloz é uma graxa para engraxar o sapato, né? 300 mil reais. Aí ganhou 30% do Everton. Porque botou quando o Grêmio não tinha dinheiro para botar. Aí 10% ficou pro Fortaleza, ok, é o formador. E 10% deram pro Rigo, porque tinha uma dívida com ele e resolveram dar os 10% do Everton. Então, os clubes estão de brincadeira, né? Para não dizer que estou sendo muito austero e tal. O Inter está tentando diminuir em todos os setores, está tentando se reorganizar. Agora, criatividade, zero. Cadê o marketing do Internacional cantado em prosa e verso? Onde é que está o marketing do Grêmio cantado em prosa e verso? O Atlético Mineiro, né, vendeu 10 milhões de reais em camisa. Até procura o dado certinho aí, Maurício, para não ficar chutando. Porque há 2 dias eram não sei quantas camisas e 5 milhões de reais. Camisa, não era verdade, na verdade não era uma camisa, era um combo, né? Era um kit. Combo é outra história. Um kit que custava 169 reais. E ali tinha também a camisa do Galo. Né? E outra Vendeu 40 mil kits até ontem. 40 mil kits? 40 mil kits, e aí, a partir de hoje, o valor de 169 era exclusivo para sócio torcedor até ontem. Hoje já reajustou para 225 para o sócio e 269 para o não sócio. Também mantendo ainda uma... Mas arrumou os caraminguás. Arrumou. Mas é ele que produz a camisa em parceria com uma empresa e tal. Não tem essa de empresa esportiva explorando e depender desses caras, né? Mas, essa campanha... Favor, quanto é que rendeu? 10 milhões? 40 mil... Dá 7 milhões. 7, 8. Um pouquinho menos, Mas essa campanha, que é um projeto, até para explicar para o telespectador, que o Alexandre Matos defendia lá no início que tinha que chegar em 50 mil. Então já está em 40, já está perto. O que o Atlético fez? O Alexandre Matos, que não é do marketing. Não é do marketing. Ele deu uma ideia lá, já se atravessou, até porque ele torra dinheiro. Então ele tem que arrumar dinheiro para torrar. Como o dinheiro O está Alexandre Matos, esse, para quem não sabe, e até daqui a pouco o cara corre o risco de estar exagerando ou contando uma história que não é 100% correta. Ele tinha, digamos, 10 apartamentos em São Paulo. E os jogadores e funcionários, Cebola, auxiliar técnico, comissão técnica, eles alugavam esses apartamentos do Alexandre Matos. E no salário deles está embutido um auxílio moradia, que em determinado dia aumentou o auxílio moradia. Por quê?
porque também tinham aumentado os valores dos aluguéis. Quem é que explorava os aluguéis? Alexandre Matos, diretor do futebol remunerado. Então, quebrou o Cruzeiro. O Palmeiras teve que mudar sua filosofia de contratar, terminou com o contratadorismo e está investindo em jovens. Ele voltou lá para Minas Gerais, para o Cruzeiro, ficou uma semana, né? 10 dias, 15 dias. Colaborando, dizendo que estava colaborando nos dias, porque ia para o exterior. Colaborando, né? com o fogo do inferno que vivia já o Cruzeiro, viu que não ia poder morder e não ia poder contratar ninguém. Aí foi para o Atlético Mineiro, tá aí pelo menos dando uma ideia no marketing, né? E contratando a rodo, né? Contratando a rodo. Porque tem patrocínio, porque tem quem bote o dinheiro. Este é o futebol brasileiro que vai voltar na marra na quinta-feira com Flamengo e Bangu, que vai ter de emissora de rádio fazendo tubo na próxima quinta-feira. Mas tem que ter imagem, né? Ah, não Pra tem, fazer né? o tubo tem que ter Não imagem. tem, não tem nem fechada, né? Não, nem fechado. O Flamengo não vendeu nenhum dos Vou direitos. acabar vendendo pro Facebook. O que aconteceu? Escreve o que eu estou te dizendo. Amanhã é perigo acertar com o Facebook. Não, Rec, é difícil isso acontecer pelo seguinte. O Flamengo, já no jogo que teve com portões fechados, antes da pandemia, antes da paralisação, o Flamengo fez um acordo com a Globo para exibir o jogo na Flá TV, que é o canal oficial do Flamengo. Em troca, a Globo cedia esse direito, em troca de ceder o direito do adversário do Flamengo, porque os dois são donos dos direitos. O Tiambuco Motors, esse é o de 2006, não é o de 2010. Eu tinha quase certeza que o Inter tinha ganho desses caras aí, o terceiro lugar. Era outro coreano. Era outro coreano. Era outro. Outro coreano. Muito book. Mas o João Buck vai com frequência para esse tipo de competição. O Flamengo, antes da parada da pandemia, ele cedeu para a Globo os direitos de transmitir o seu jogo pela internet, em troca de também poder transmitir pelo direito do adversário, né, que também tem que ser comprado. O Flamengo não pagou nada para poder transmitir os jogos na Flá TV, que é o seu canal do YouTube. Então, o que pode acontecer daqui a pouco é isso. Se não chegarem num valor, num acerto financeiro, o Flamengo tem o direito de transmitir o jogo, assim como a Globo, mas só pela internet. Sem o direito de TV fechada, pay-per-view ou TV aberta. O que é a internet? É o site, transmitir pelo... Globo.com? Globo.com. Na Globo.com foi transmitido já um jogo do Grêmio com o Atlético Paranaense, foi exclusivo da Globo.com. Teve quase 500 mil acessos simultâneos. Quer dizer que vai passar jogo. pelo canal de YouTube do Flamengo. Isso só piora. Isso aconteceu Mas não antes... podemos deixar de destacar que o excelentíssimo senhor presidente da República estará presente. Não, isso aconteceu... Que é um grande acontecimento do Brasil. Não é a descoberta da vacina, não é esse remédio que estão colocando agora aí para experimentar. Novo corticoide. Que corta para 1/3 as mortes, não é nada disso. É Flamengo e Bangu. Agora só falta o presidente da República dizer o que disse o Ronaldinho, quando botou a camisa do Flamengo. Agora eu sou Mengão. Ah, vai dizer. Ele é Mengão, pô. Ele é Mengão, ele não precisa nem dizer que agora ele é Mengão. Não. Ele é, né? Pois é. Mas ele não é Palmeiras? Mas tem um time em cada estado. Ah. Ele era deputado pelo Rio de Janeiro. Tu acha que ele não tem um time no Rio? Só falta agora dizer agora eu sou Mengão. Rec, esse acordo que eu citei da internet foi transmissão antes da parada do campeonato. Quando a empresa, a Globo, não chegou no acordo com o Flamengo e chegaram nessa solução porque teve um jogo com portões fechados. Essa pode ser a solução, mas não tem nada acertado. Hoje a definição é de que não vai ter o jogo em lugar nenhum. Ainda estão negociando. Quer dizer, então não é nem para arrecadar dinheiro, é para terminar o campeonato de uma vez. E com esses times do jeito que vão voltar, o Fluminense não vai se escapar perto do Flamengo. Vai ser o Flamengo campeão. O Flamengo está forçando para voltar, para que ele, Flamengo, jogue logo, para vender o direito para a Globo. Para forçar. Porque a Globo, vamos lá, vamos raciocinar de uma maneira ampla. A Globo teve que botar reprises para fazer a entrega comercial. Agora, porque alegava que não tinha jogos em andamento. Agora, com jogos acontecendo... A pressão dos patrocinadores. O patrocinador não vai querer pagar e não exibir o jogo. Ainda mais ser o Mengão, né? Mengão é Mengão. Paga 2 milhões, que é chique pagar 2 milhões. Não é porque o Portuga valha, é que é chique dizer, eu pago o maior salário da história do futebol brasileiro. Eu tenho não é condições. Sampaoli, não é Luiz Felipe Scolari, não é Tite, não é Mano Menezes, é Jorge Jesus. Bom, mas o Nando Rocha já está nos acompanhando aí. Só deixa eu dar uma boa noite para o Nando aí. E depois quero colocar uma resposta do Yarley para o Belete. Tudo bem, Nando? Grande Rec, Maurício. Abraço. Grande satisfação poder falar com vocês novamente aí. Como é que é, o Bruno Soares?
Ele responde, o Yarley responde o Edmilson. Edmilson, certo. E eu tô assistindo meio remotamente aqui, porque dá um delayzinho aqui. Tá, bom. Então é o seguinte, pelo menos você vai pegar o conteúdo pelo som. O Belletti provocou, o Edmilson provocou e o Yarley respondeu. Deu entrevista aí falando, não sei o quê. Depois o Barcelona virou o que virou e o Inter é grande, é gigante, meu amigo. Só que, claro, a gente não vai comparar com o Barcelona. Aí é covardia, mas olha o que o Inter é hoje. Isso se deu depois do nosso Mundial. O Belletti não pode falar nada desse tipo, entendeu? Nós somos gigantes aí. Hoje a gente joga de igual para igual com qualquer time europeu, né? E por mais que os valores sejam completamente diferentes, mas hoje o Internacional é gigante e é conhecido, né? Mundialmente. Perfeito, Yarley. Eu ia abordar isso contigo, porque foi aqui na Rádio Grenal mesmo que o Belletti deu essa entrevista, Yarley, falando sobre isso. Né, dentro do Grenal Futebol Clube, até com o Pedro Espinosa, que ele fala que o Barcelona aprendeu com a derrota e 10 anos depois já tinha sido campeão do mundo, já tinha conquistado vários títulos, e o Internacional não tinha aprendido com a vitória, algo nesse sentido. Né? E o Inter, 10 anos depois, tinha ido para a Série B. Dói no Belletti essa derrota até hoje, pelo jeito, né? Porque então, o Internacional de um patamar enorme. Exatamente, ele não tem que se preocupar com o que está passando com o Internacional. Né? Isso aí é outra questão, questão de gestão. Né? Ele não pode estar comparando. Ele não é dirigente lá do Barcelona. O que ele tem que falar é do jogo. Como foi o jogo? E aceitar. Nós perdemos, o time do Inter foi melhor. Né? Soube jogar, soube ganhar a gente, soube jogar. Né? E nós não fomos competentes para ganhar do Inter e pronto, e acabou. E Belletti, você está perdoado, então fique tranquilo, não fique traumatizado não, pai. Né? São coisas que acontecem. Futebol é assim, você ganhou muitos títulos também, então calma, deixa isso para nós também, meu. Né? Ô Yarley, olha só. Bom, é isso, né? Na verdade, ele não falou do Edmilson. Né? Até o recado era que ele teria falado também do Edmilson. A primeira resposta, então, era pro Edmilson. Só para o Nando Rocha, que acompanhou lá, que é grande torcedor colorado, jornalista, está trabalhando em Portugal. Também fale um pouquinho. Agora, eu acompanhei a trajetória do Belletti na seleção brasileira. Os caras não queriam nem entrevistar o Belletti. É tipo, com todo respeito ao Berettinho aqui, foi tricampeão brasileiro, mas é o Beretta, né? 75, 76, 79, na seleção brasileira. No Barcelona ele era um acessório, tanto é que entrou no jogo, não resolveu nada, né, naquele dia. O Edmilson, para mim, foi um grande zagueiro e até na seleção brasileira foi campeão do mundo em 2002, mas é um desaforado também, né? Quer dizer, esses rapazes, eles não aprendem, né? Fica com o bico calado, respeita uma instituição mais do que centenária, como o Internacional. Eu já me indispus lá na Rádio Grenal, inclusive com a audiência, o Belletti é isso, o Belletti é aquilo. O Belletti não é nada. O Belletti, quando começou a carreira no Cascavel, era até goleiro. Quando não joga nada, vai pro gol. E depois ele ganhou 3 Copas do Mundo aí, sempre como o 23º convocado. A gente até ria. O 23º quem vai ser? O Belletti. E foi. Só isso. E depois foi um bom comentarista até da Sport TV. Ajudou a fundar o Curitiba, botou o Curitiba na 2ª divisão. E um cidadão boquirroto, né? Vomita pela boca. Então, bem fez o Yarley dar uma porrada nesse cara aí. Ora, o Internacional foi para a 2ª divisão e o Barcelona ganhou tudo. Mas então ele que vai morar lá em Barcelona. Né? Larga o Brasil de mão. E outra, ele é de Cascavel, né? Que é um estado onde tem paranaense, num ponto do estado paranaense, que tem muitos gaúchos. Então, pelo amor de Deus, boca fechada, não entra mosquito. Mas vou deixar que o Nando Rocha também destaque aí essa situação aí, que foi uma polêmica que a gente criou lá na Rádio Grenal. A sorte dele que não foi para mim a entrevista, né? Nada, não estou falando mal dos colegas, né? Porque senão eu já ia dizer, mas espera aí, está desconhecendo o tamanho do Internacional?
Que barbaridade, né? Bom, diga aí, Nando. Olha, Rec, eu acho o Belletti um cara privilegiado até nesse processo da conquista do título mundial, porque ele conseguiu assistir o gol do Gabiru deitado dentro de campo, né? Poucos conseguiram ter esse prestígio de poder assistir deitadinho, de perto, né? Assistir o gol. E é um cara importante, porque ele fez o gol que classificou o Barcelona, né? Que deu o título pro Barcelona na Champions League. Né, entrou no segundo tempo ali e tal, até um gol inesperado pela trajetória dele como lateral, enfim, mas que nos deu a oportunidade justamente de enfrentar o Barcelona, que historicamente a gente tem vantagem, né? Desde lá, da estreia do Maradona, né, até o Mundial, e 5 anos depois eles tiveram a oportunidade de jogar contra o Inter novamente pela Audi Cup em 2011, e mais uma vez não conseguiram vencer. Então, eu fico feliz que o Inter tenha impulsionado um clube do tamanho do Barcelona, né? Porque a comparação dele é essa, que 10 anos depois o Barcelona aprendeu com a derrota e se tornou o Barcelona que a gente conhece hoje. Então, a gente tem uma participação nesse processo de reconstrução do Barcelona. Talvez o Inter seja mais importante, então, pela fala do Belletti, que o próprio Ronaldinho, ou que o Messi, que é um gênio, né? Que acabou nem jogando aquele Mundial, mas ainda era um jovem. Então, assim, tirando a parte da ironia, a gente tem que saber perder, né? É a mesma coisa que hoje a gente ir ridicularizar alguns clubes que a gente eventualmente tenha perdido durante a trajetória centenária do Inter aí. E os jogadores brasileiros, a gente sabe que muitas vezes falam que os europeus podem não dar muita atenção para o Mundial e tal. Embora eu acho que o Barcelona tenha entrado bem focado naquele jogo. Entrou assim contra o América na semifinal e deu um passeio no América e imaginou que também é o natural aconteceria isso com o Inter, mas o Inter era um time muito competitivo, qualificado, enfrentou de igual para igual o Barcelona e surpreendeu principalmente os brasileiros, que não eram poucos, né, naquele time, né? O próprio Deco já comentou isso, que de fato foram pegos de surpresa. Thiago Motta, que é um volante que foi marcado pelo Fernandão, que abdicou de um protagonismo no Mundial, né? O Fernandão sabia que para ele marcar um gol, para ser protagonista no Mundial, tinha que ser um gol de cabeça numa bola parada, algo assim, porque a função dele era mais defensiva do que ofensiva. O próprio Edmilson, Belletti, né, o Ronaldinho, eram muitos brasileiros, né, que sabem da importância de um título mundial, e o Barcelona até então não era campeão do mundo, o Inter foi campeão do mundo antes do Barcelona e inclusive em cima do Barcelona, né? Então, a comparação do Belletti ela é ridícula, né? Porque não tem nada a ver o cenário com que os dois clubes vivem. O Inter vive num cenário nacional, né, de projeção nacional, que evidentemente todos os clubes brasileiros eles lidam também com a economia local, assim como o Barcelona vive na Europa, né? Tem um outro tipo de cenário que ele tá participando. Então, primeiro que a comparação ela é esdrúxula, né? Não cabe uma comparação entre dois clubes de continentes diferentes, de economias diferentes. E segundo que, para mim, se resume isso a choro de perdedor, né? E outra coisa, sabe que acaba legitimando ainda mais a conquista do Internacional, porque aí termina com essa conversa que eles vão lá para jogar e se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou. Se é uma dor que perdura há 14 anos nesse Belletti aí, que é um mascarado, né? Sem ter bola é mascarado. Imagina se ele fosse alguma coisa. Até hoje ninguém sabe qual é a função dele dentro de campo. Ele começou como goleiro, foi medíocre na meia cancha e um lateral quebra galho nas equipes. E sempre reserva, sempre reserva. Na seleção brasileira, a gente ficava ali, podia entrevistar todos os jogadores, ninguém entrevistava o Belletti. Quando entrevistava, não colocava no ar, porque não significava nada. E não é porque ele falou mal do Inter, do Rio Grande do Sul e tal, mas é que ele está se dando uma importância que ele não tem. Ele até foi um bom comentarista na Sport TV aí. Depois, como dirigente, afundou o Curitiba, meteu o Curitiba na segunda divisão, ganhando um monte de dinheiro no Paraná. Além de tudo, é um dirigente incompetente. Então, por favor, mas vamos pular essa parte que nós já demos importância demais para um conjunto vazio. O Belletti é um conjunto vazio. O Edmilson não. O Edmilson ainda tem alguma notoriedade. Mas o Belletti é o Belletti, né? Alguns dizem, não, foi campeão da Champions, fez o gol decisivo. Quis o destino. O Gabiru fez o gol do Internacional. Dá até para fazer essa comparação. O Gabiru fez o gol do Inter, o Belletti fez o gol do Barcelona na Champions. E tá tudo certo. Mas vamos falar do Inter e o que se preocupa, qual a tua preocupação, qual é a maior preocupação que você tem
com o futuro do Internacional, em se sabendo que os números foram revelados e giram ao redor de 316 milhões a dívida a curto prazo que o Inter teria que pagar a rigor até o final de 2021, senão daqui a pouco 300 vira 400, 400 vira 500, e aí vira Galo Mineiro, vira Cruzeiro, vira Botafogo, vira Vasco, vira Fluminense, essas coisas que nós estamos acompanhando aí. Mas, a teu ver, na tua análise... Eu acho assim, primeiro que talvez o pior legado que o Pífero tenha deixado no Inter não foi só a segunda divisão, e não foi só o problema financeiro, mas é uma bengala, sabe? Eu acho que essa bengala Pífero, que ainda vai perdurar por muito tempo, talvez tenha sido o legado mais desastroso que ele possa ter deixado no Inter, porque tudo que acontece de errado vai ser imputado culpa a um cara que de fato é um irresponsável, né? O resto cabe à justiça julgar, né? Mas foi um incompetente, ineficiente. Acho que não quis ser presidente nesse segundo período de presidência dele, se preocupando pela perspectiva esportiva, né? Mas o pior legado que o Pífero deixou para o Inter é a bengala. Todos os presidentes que vão passar após o Pífero dizer, olha, mas teve essa herança do Pífero, Eu até acho que nem vem do Pífero esse problema financeiro do Inter. Eu acho que a gente já vem instável financeiramente há muito tempo, cometendo algumas sandices financeiras há bastante tempo. A gente lembrar aqui algumas coisas como o próprio Forlan, que o Inter trouxe lá atrás, prometendo fazer o marketing de venda de camisas, que para mim é uma utopia de clubes nacionais que tem. O Inter ainda tem uma projeção regional, assim como o Grêmio, dificilmente tem alcance nacional. Fazer qualquer tipo de ação física vai trazer retorno de um investimento tão grande como em casos como Forlan, Juan, que é um zagueiro que veio depois. O próprio Pífero, em 2015, fez grandes investimentos, como o Anderson, que é um cara que foi lá, um pedaço do Beira-Rio, custou o Anderson, né? E o Medeiros também. Mesmo na Série B, o Inter continuou sendo irresponsável financeiramente. Era uma folha muito superior a outros times, né? Vamos pensar agora no Cruzeiro, né? Que tá tentando se reestruturar, não tem dinheiro para pagar ninguém, não consegue fazer nenhum tipo de investimento. E na Série B, o Inter contratou, por exemplo, pagou pelo Potker, né? Foi uma compra até disputando contra o Corinthians, que foi campeão brasileiro naquele ano. A gente pagou por um empréstimo, pelas notícias que se tem, do Trellis, por exemplo. Então, assim, um clube que está com problemas financeiros não pode nem pensar na possibilidade de pagar por um empréstimo de um centroavante que sequer vai ser titular, que tinha 3 ou 4 gols no último clube, que se sabia que não era um centroavante de grande qualidade. Então, assim, eu ouvi agora a tua fala antes, né? O início do programa, e não só pelo coronavírus, mas o Inter tem que parar de contratar. Se tiver que passar, eu sei que o que eu estou falando aqui talvez seja impopular, mas se tiver que passar 2, 3, 4, 5 anos sem ganhar nada, mas pelo menos para se reestruturar, para respirar, para ter capacidade de endividamento novamente, para não acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro, o que pode acontecer com o Atlético Mineiro nos próximos anos, parar, dar um tempo, sabe? Se tiver que contratar, é uma contratação outra pontual, mas com responsabilidade. Porque eu vejo, e aí já são movimentos políticos que eu não gosto de entrar nesse tipo de discussão, porque de fato não me interessa, não gosto de política do clube, nunca fui candidato a conselho, não quero ser, não tenho pretensão nenhuma, mas eu já começo a ver aquela coisa, mas o Pífero, todo mundo sabe o que foi o Pífero, né? Eu não considero mais ele um dirigente campeão do mundo, campeão da Libertadores. Para mim, o que ele fez apagou a história dele. E eu não falo nem só dentro de campo, porque dentro de campo o Rafael Bandeira com o Grêmio caiu, o Flávio Albino caiu, e eu considero ainda pessoas de caráter e de índole que esportivamente, eventualmente, acabaram não indo bem. Mas por outras circunstâncias, eu não considero o Pífero hoje nem Colorado. Eu acho que Colorado não faria o que ele fez. Mas eu acho que a gente tem que esquecer e colocar colocar uma verdadeira pá de cal no que ele fez, no que aconteceu. A gente sabe que a herança é maldita, mas não se pode aumentar essa herança. Não se pode agir de modo irresponsável, principalmente pelo que aconteceu naquele período. Então, para mim, é muito cômodo essa bengala. Essa coisa de dizer, mas olha o que aconteceu com a gente em 2016, herança de 2016. Herança de 2016, mas a gente continua sendo irresponsável em alguns aspectos. Eu fiquei muito triste ano passado quando a gente perdeu a Copa do Brasil, e que acabou sendo no dia do meu aniversário ainda para completar, mas que a gente perdeu a Copa do Brasil, porque assim...
eu julgava ser talvez a única oportunidade que a gente tivesse em anos de um título com amplitude nacional ou internacional. Primeiro pela hegemonia e pelo domínio do Flamengo, que para mim é absurdo e talvez vá se criar aí um hiato entre o Flamengo e as outras equipes. E segundo porque a gente poderia acalmar, sair essa pressão de conquistar novamente um título que já faz muito tempo que a gente não conquista. A gente já está num jejum indo aí para 10 anos, o ano que vem, né, que foi a Recopa de 2011. E poder começar novamente a buscar jogadores da base com maior tranquilidade, parar de contratar para agradar, porque está chegando perto de uma eleição, e isso acontece com todos os presidentes, né? Então, para mim, o que eu mais lamentei naquele título de Copa do Brasil é que, diferente, por exemplo, do Mundial de 2010, mesmo contra o Mazembe, que eu sofri, é claro que eu sofri, não vou dizer que não, mas eu imaginava como torcedor, até um pouco mais ingênuo naquela época, que a qualquer momento o Inter estaria disputando novamente uma final, porque estava acontecendo isso nos últimos 6, 7 anos, e ali na frente seria campeão de novo. E nessa Copa do Brasil eu sabia que ia demorar muito, e eu acho que vai demorar muito. E para mim, o grande trunfo do Inter, o que é diferente dos outros hoje é o treinador, que para mim é espetacular, é um cara que eu admiro muito já há muito tempo e que eu acho que pode nos dar essa nova cara, assim. Mas eu não vejo uma perspectiva de título a curto prazo. E se tiver que não ganhar para não comprometer o clube, não ganha. Porque não adianta acontecer como aconteceu com o Cruzeiro, que foi bicampeão, tricampeão da Copa do Brasil, teve uma grande década, mas hoje a gente vê um clube que praticamente está falido, né? Que vai ter que começar do zero, ou do menos 5, menos 10. É uma coisa impressionante. Eu não sei se você falou que o Forlan foi contratado pelo Pífero, eu não ouvi com atenção. O Forlan foi na época do Luigi, né? Acho que era o Luciano Davi até o vice. Forlan um cara que... Escoco. Eu adorei a contratação dele como torcedor, nem critiquei na época, assim, porque de fato acho que o cara foi melhor da Copa em 2010 e 3 anos depois estava jogando no Inter. Mas são contratações desse nível. Eu não sei que tipo de planejamento se teve para a contratação aí que tá. do Forlan, para que houvesse um retorno, porque assim, eu acho que até tecnicamente ele até não foi mal. O problema era a expectativa que se criou, né, na época do Forlan. Mas é um exemplo de muitos que já aconteceram com o Inter, né, isso. E às vezes o caro não é nem um grande jogador como o Forlan. Às vezes o caro é o Trellis, né? O caro é o Neres, o zagueiro, é o Leandro Almeida, que o Inter buscou para ser solução em 2016. Talvez esses sejam ainda mais caros, porque além de tudo eles não trazem nenhum outro tipo de retorno. A maior sacada do futebol gaúcho dos últimos anos foi o Grêmio em 1977. Eu sei que eu sou velho e tal, lá se vão 43 anos, mas tá aí a história para ser recontada. O Grêmio pegou veteranos, até ali veteranos, né? 27, 28, na época eram veteranos, os 27, 28 tá num bom momento da carreira e tal. E o Grêmio fez o quê? Um cata-cata. Pegou o Oberdan, já tinha o Anchieta, pegou o Ladinho, pegou o Eurico, pegou o Tadeu Ritt, Vitor Hugo, que era o 5º centro-médio do Internacional, foi pro Coritiba e tal, não jogaria nunca no Internacional, que tinha até o João Luiz, o Bolinha e tal. O Grêmio contratou, o Tarcísio já tinha vindo em 73, depois que deixou o Pontes caído lá, deitado no jogo Inter e América do Rio, mas aí o Grêmio foi lá buscar no Vitória da Bahia, o André Catimba, contratou um gurizinho, o Éder, lá do América Mineiro, por uma merrequinha. Então, tá tomando chimarrão aí, ó? Espetáculo. Tem que aproveitar, né? Tô com erva agora. E aí é o seguinte, o Grêmio deu um exemplo, quando não se tem dinheiro e jogava contra o maior time da América, para alguns até o melhor time do mundo, que era o Internacional de 75, 76, e tinha que quebrar a sequência, porque senão o Inter teria sido Deca, que ganhou também em 78, ia ser Enia em 77. O Inter hoje contrata sem ter dinheiro, sem ter lógica. Nós citamos aí um monte de contratações. Esse Gustavo, ele já era criticado lá no Corinthians, ele pertence um pedaço ao Criciúma, um pedaço ao Tabuão da Serra, e o Inter quer 15% desse cara. Tem coisas que eu não sei. Até eu acho que o Rodrigo Caetano é um cara criativo, competente, não tem problema nenhum. Mas o Inter vai ter que travar isso aí, vai ter que estagnar, porque senão é bobagem achar que vai ganhar na marra. O presidente Fábio Koff, que foi o maior dirigente da história do futebol do Rio Grande do Sul, junto com Fernando Carvalho, eu não quero ficar aí dizendo que A ou B é maior e tal.
fez uma bobagem em 2013, 14, ele gastou a rodo para agradar o Luxemburgo, para tentar ganhar uma Libertadores da América na marca, como se isso fosse possível, só pelo tamanho que tinha o Dr. Fábio Koff. Ajudou a encalacrar mais o Grêmio ainda, que em 2015, se não faz aquela varredura, teria sofrido solução de continuidade. Eu entrevistei o presidente Odoni no domingo à tarde, e já tinha me dito isso o falecido Antônio Carlos Verardi, já tinha me falado isso o Zélio Oxman, o Serginho Schiller, que não sabiam nem se o Grêmio ia sobreviver se não saísse da segunda divisão. Isso faz só 15 anos. Foi ontem. Ou os clubes aprendem a lição, como disse o Belletti, e essa, de repente, não tenha sido uma bobagem que ele disse, foi deselegante. É por isso que causou toda essa reação da torcida do Internacional e os nossos comentários e tudo mais. Tem que ter respeito pelas instituições, né? E ele não teve respeito pelo Internacional. Isso é dor de cotovelo, como o Edmilson também não teve. Mas o Yarley já respondeu, tá respondido. Nisso, de repente, ele até tem a razão. O Internacional viveu de louros do passado, não se preparou para o futuro e agora pode ter aprendido aí. Aliás, deveria ter aprendido com a segunda divisão. E não tem explicação, por mais que se diga que esses números não são reais e não adianta ficar jogando, fazendo joguete de número aí, que não vai resolver o problema do Inter. O que vai resolver o problema do Inter é uma ação perene, inteligente e tudo mais, de marketing, de solução no futebol. O Internacional, que caiu para a Série B, gastou um pouquinho mais para voltar e tal, e em 2018 estava com um déficit de 180, aí para querer ganhar na marra, foi para um déficit de 316, e sem pandemia. Quer dizer, por favor, né? Eu acho que até para fazer esse contraponto, assim, eu acho que em relação ao modus operandi de contratações, eu acho que esse ano até mudou para melhor um pouco, assim, porque a gente nota que foram contratados jogadores emergentes, jovens, rápidos, né? Tu vê um certo padrão nas contratações, diferente de outros anos, assim, que a gente contratava num modo meio aleatório, empilhava jogadores que, por exemplo, assim, eu me lembro quando o Inter contratou o Bruno Silva, né, o ano passado, que é uma contratação absurda, ela não faz nenhum sentido. Um jogador que faz, sei lá, 4 anos que não tinha bom desempenho, o último bom desempenho dele foi 2016, 17 com o Botafogo, que o Rodrigo Pimpão era o craque do time do Botafogo quando o Bruno Silva foi bem no Botafogo, passou para o Cruzeiro, para o Fluminense. Um jogador que não serviu para o Fluminense vai servir para o Inter. Então, assim, não é porque, mas o Edenilson machucou, precisava de um jogador experiente. Se não tem na base alguém próximo ao Bruno Silva, não tem nem por que ter base. Como aconteceu esse ano, que acabaram com o Sub-23, porque não faz o menor sentido, sabe? Outra situação, e aí eu acho que também vem de uma consciência da torcida, eu fui, linchado virtualmente no início deste ano, quando surgiu a informação de uma suposta proposta do Inter, e eu não vou aqui criticar a direção, porque eu não sei se essa proposta houve ou não, e vocês talvez tenham essa informação, de uma proposta na casa de 10 milhões de dólares pelo Nacho Fernandes, que era meia excepcional realmente do River, mas um jogador de 30 anos, que eu sei que se encaixaria, hoje a gente vê o sistema do Kudê, seria um grande jogador naquela linha de 3, centralizado, era de fato o cara que precisava para o Inter, mas que o Inter achou uma solução caseira que é ótima, que é o Edenilson, e que ia gastar 50 milhões de reais em um jogador que não teria volta. E aí as pessoas falam, o Inter não é um clube financeiro, não é banco para ter lucro e tal, mas não, as coisas não funcionam dessa maneira. O Inter foi campeão de 2005, 2006 até 2010, porque investia em jogadores que poderia ter retorno, sempre preparava um substituto, uma reposição à altura antes mesmo da venda, mas sabia que precisava vender 1 ou 2 jogadores por ano e muitas vezes apostar na base, e a gente não fez mais isso. O Inter não fez mais isso. E a reclamação que eu faço é justamente essa. Eu sei que existiu o pífero, e infelizmente a gente não pode apagar ele da história, porque o ideal seria apagar completamente o pífero da história, mas não tendo como apagar, a gente não pode se utilizar disso como uma bengala, sabe? Porque aí fica parecendo daqui a pouco uma discussão ideológica, partidária, política do Brasil, que fica, mas eu apoio um cara, mas ele é retardado, mas o outro era ladrão. Não existe isso. Isso não é justificativa, não é argumento, não é porque um é ruim que o outro também tem permissão para ser ruim, né? Justamente por isso que o outro tem que ser melhor ainda.
né? Então, a gente não pode chegar ao ponto de uma dívida desse tamanho do Inter. Houve uma explicação do clube dizendo que, mas não é bem assim, tem valores que são a curto prazo, outros a médio prazo, outros a longo prazo. Mas, assim, um time que está na situação financeira que o Inter está, a gente não pode gastar em jogadores como a gente estava fazendo no ano passado. Até o ano passado, até acho que esse ano tem sido muito mais responsável e até montou um time melhor, né? Não contratou medalhão, velho, caro, que não quer mais saber de futebol, né? Que vem para cá para ganhar mais um pouquinho e depois sair. Basta a gente olhar os jogadores que o Inter contratou nos últimos anos e para onde eles foram. São jogadores que hoje jogam no Avaí, no Náutico, sabe? São reservas de outros times médios. Então, esse tipo de contratação, esse tipo de... Eu não gosto de usar o termo empírico de modo assim... que se refira a algo errado, porque até na pesquisa científica a gente aprende que o empirismo é importante, né? Mas porque a prática, enfim, a teoria aliada à prática. Mas, assim, muitas vezes é contratado de um modo aleatório, como era antigamente, que um empresário trazia um DVD, tu acha interessante aquele jogador, contrata sem nem saber que tipo de modelo de jogo tu tem, de que maneira que aquele jogador vai se adaptar. E eu acredito, eu particularmente acredito muito nesse centro de prospecção que o Inter tem, que é o CAPA, sei de alguns profissionais que trabalham lá, da capacidade que eles têm, e sinceramente eu não sei se até um ano atrás, ou alguns meses atrás, o Inter ouvia esses caras, sabe? Eu não sei que participação que eles tiveram na contratação do Neilton no ano passado, né? Na contratação do Fernando Bob em 2016, do Fabinho, com 30 anos do Figueirense. Enfim, é uma forma de contratar que já vem, não é de agora, não é de um ano atrás, de 3 anos atrás, é de 10 anos atrás. Sabe, a década que o Inter teve agora, essa década pós-título mundial, pós-bi da Libertadores, é uma década até pior do que a década de 90. Porque na década de 90, o nosso sofrimento era até meio romântico, assim. A gente sabia que não ia avançar. Por exemplo, passar pelo Flamengo numas quartas de final de uma Copa do Brasil era quase um título. Vencer o Santos numa penalidade da Copa do Brasil era um título para nós. Fazer um 5-2 no Grêmio era um título. Porque a gente sabia que não tinha nem condições financeiras de competir com os outros. Mas dessa vez nós temos essa expectativa. Mas a gente gasta muito errado. E gastou nessa década muito errado. E olha, eu não estou aqui personalizando crítica. Porque, assim, todos os agentes políticos que o Inter tem hoje, e que ali na frente a gente vai ver novamente na eleição, de alguma maneira eles participaram desse processo nesses últimos 10 anos. Ou seja, não tem ninguém com as mãos limpas, sabe? Então não estou aqui criticando e nem elogiando, personificando uma crítica. Eu só estou dizendo que, de alguma maneira, é uma reflexão institucional que a gente precisa fazer. Muito bom, Nando Rocha. Por falar em Rocha, acho que já tomaram conta do programa. Isso é a dinastia Rocha. Está na linha o Raul Rocha, que segundo ele, o primeiro ala e melhor de todos os tempos, ala, pelo lado direito, da história do futebol brasileiro. Então está aí na linha, o Raul Rocha está rindo. Não era lateral mochila, né? Hein? Tudo bem? Não era lateral mochila, né? Sim, leva no lombo, nas costas. Mas satisfação, Reg. Daí, como é que estamos? Tudo tranquilo. Nós estamos com o Nando. Tá isolado? Não, estou isolado de ti, que me abandonou, mas olha aqui, ó. Temos o Raul Rocha na linha, também o Nando lá direto de Portugal, também Rocha, a dinastia Rocha. Família Rocha tomou conta isso hoje. Aí. Então é um negócio absurdo, eles vão invadindo os troços. Vamos fazer um intervalo e aí a gente conversa com ambos, né? Seguimos com o Nando Rocha, que ele tem a mesma indignação que eu tenho já, só que eu sou velho nesse negócio. Eu bato nessa tecla há mais de 20 anos. Ganhou, mas a que preço? O Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras deve ficar agora mais uns 5, 6 anos sem ganhar nada. Tem um banco por trás, mas tem a hora de devolver. Então não pode ficar engatado com ninguém. E o velho e sábio presidente Asmus dizia, parceria, quando o Grêmio estava fazendo com a ISL, e o Internacional tinha a possibilidade de fazer com a Octagon, com o Tavares, ou com outros Ricks Muse, não sei o quê, o Internacional, o Asmus dizia, tem que fazer parceria com o seu torcedor. E quando todos abandonaram, o Fernando Miranda, na época, foi estudar lá na Fundação Getúlio Vargas, e disseram que era para tirar proveito próprio, para depois ser presidente da Liga, não era para ter conhecimento mesmo. E não tem procuração para defender o Miranda. Agora, o único que ia para conversar com o presidente Miranda no Beira-Rio e aconselhar e acalmar o Miranda era o presidente Asmus. Então, chegou a hora do Internacional parar de contratar. O contratadorismo levou o Inter
Se não está na bancarrota, quase é isso. Já voltamos. Estamos vivendo um momento diferente de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. E Consórcio Ademilar. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Sete e 52. Já estamos há algum tempo com o Nando Rocha, lá direto de Portugal, e vamos introduzir, no bom sentido, na conversa, o Raul Rocha, porque senão ele se assusta, né? Sabe como é que é? Raul, essa pandemia aí, até que ponto te assusta em relação às finanças do Grêmio? Quando o presidente diz que nem o Grêmio resistirá se o futebol não voltar logo, pode também ter alguma... não solução de continuidade, mas alguma dificuldade maior, embora garanta que com 70 milhões sobrevive e bem até o final do ano, mas tem que arrumar esses 70. Ontem se falou do TT, mas o Shakhtar já disse que para vender que é 70 milhões de euros, né? E o Grêmio está apavorado com os altos salários e os jogadores não querendo ceder, né? Mas agora entrando o Renato na parada aí, eu acho que o Grêmio acaba acertando com os jogadores, mas o Grêmio tem salários ainda maiores que o do Internacional, salários que beiram a 1 milhão, Jeromel, Kahneman, Everton, né? Comemorou quando o Luan foi embora, porque esse aí custava mais de 1 milhão por mês, Tardelli custava mais de 1 milhão por mês, enfim, mas só para fazer a introdução, deixar você falar aí, Arthur Rocha. Que Arthur Rocha? Eu fui falar do Arthur. Rocha, misturei as bolas aqui. Raul Rocha, eu pensei em dizer que a grande venda tinha sido do Arthur e que o Grêmio poderia fazer uma outra venda com o repasse do TT. Everton, do TT, mas o TT é só sobre a diferença do valor. Raul Rocha, pronto. Diga. Bom, é que a crise pegou todo mundo, né? Pegou todas as agremiações, pegou as grandes empresas, os pequenos principalmente, né? E no futebol também, tem uma representatividade dos clubes pequenos, dos clubes médios e dos clubes grandes. Todos foram afetados, né? Em especial no Brasil, porque os recursos são mais escassos, né? Contam muito ainda com patrocínio, contam ainda muito com o torcedor, né? Com o associado, com as rendas dos jogos, né? O Grêmio até é um pouco diferente isso, mas conta com a renda dos jogos. E, em especial, conto com o recurso da televisão, né? Ou quer seja fechada ou aberta. Né? Então, o que ocorre? Os clubes estavam programados, especialmente o Grêmio, né? Dentro do seu orçamento, rigorosamente sendo cumprido, e isso é muito louvável, né? O presidente fazendo todos os esforços, uma folha alta, porque o time é um time de representatividade no Brasil e fora do Brasil. Então, isso é um custo alto e foi surpreendido por isso, né? Então, o que se faz? Bom, se reduz tudo que se pode, aproveita essas legislações momentâneas aí, que estão sendo editadas diariamente, praticamente diárias, se beneficia disso e aplica naquilo que consegue aplicar, ou no quadro funcional, e, em especial, junto aos atletas, né? O que pode ser feito, né, em cima disso é ter uma conversa com os jogadores e eles vão entender, tenho certeza disso, né? Que ninguém em sã consciência acha que vai sair ileso de uma crise mundial aí, né? Então, tem que participar também, né? E o bom senso nessa hora impera. A gente tem observado aí, especialmente aí nesse nosso judiciário, né,
em lives hoje está muito em voga, aí eles têm dito que hoje não tem entendedor de nada, ninguém sabe de nada, tanto da doença aí, da pandemia essa, pelo coronavírus, assim como os impactos que isso vão gerar depois na vida de cada um. Então é isso, né, Rec? Como não tem o sabichão aí, que sabe tudo, que vai poder dizer, preencher as lacunas que vão acontecer daqui para frente, obviamente os jogadores também têm que estar espertos, né, os profissionais, de achar que vão conseguir lá a integralidade dos seus vencimentos, porque muito disso, em uma outra ocasião, acho que eu falei no teu programa, uma parte é de salário, mas uma parte não é salário, uma parte é uma parcela indenizatória, e essa é discutível, né? Em especial porque ela trata-se de direito de imagem, que a imagem não está ocorrendo nesse momento para nenhum jogador, né? O clube não está explorando nada em cima disso, né? Então, tu tem que também se adequar. Óbvio que o clube não vai agora, não vão pagar nada e tal, mas tem que fazer uma adequação. E eu tenho certeza que os jogadores vão estar sensíveis aí, uma coisa normal, dentro de uma normalidade, né? Então, é isso. Eu acho que a gente, nessas colocações, nos teus programas, né, nessas oportunidades, a gente também incute aí umas ideias, né, que às vezes o dirigente está muito envolvido lá no dia a dia e acaba não respirando novos pensamentos, né? Fica muito na dinâmica lá do que entra, do que sai, ou do ativo e passivo do clube, e as responsabilidades contratuais, e acaba não conseguindo, muitas vezes, de uma forma mais tranquila, raciocinar. Para a gente que está fora, né? Não está atuando diretamente, fica bem mais fácil para fazer essas análises, assim, né? E é isso, dar sugestões nesse momento, eu acho importante, né? A gente não fala tanto de futebol lá nas 4 linhas, mas é isso que vale. Tu fica ensaiando as possibilidades e as pessoas que dirigem vão formando as suas convicções, vão pegando as ideias que vão ouvindo, né? E acabam tomando uma medida bem mais racional. Mas, acima de tudo, a razoabilidade, a ponderação, né? A negociação, eu tenho ouvido muito isso, né? E em razão das circunstâncias, isso tudo são impactos que vão dirimir todos os problemas que vão surgir aí. E os clubes de futebol têm que estar atentos exatamente para resolver também dessa forma, com todas essas variantes aí que a gente tem comunicado. Muito bom. Raul, o Raul sabe, porque acompanhou a evolução dos salários, que quando ele estava iniciando a carreira ali começava a aumentar um pouco o valor, não muito, né? Só que agora é o seguinte, o cara dá certo, e hoje nós vamos colocar uma materinha aí com o Matheus Henrique, não precisa mais do que 7, 8 partidas para o cara já valer 300, 400, 500, 600. Eu não sei se essa realidade do futebol vai persistir, né? Eu acho que o ano que vem já deve mudar isso aí, porque agora tem a renovação dos contratos, tem a readaptação, os clubes estão pedindo socorro de novo para o governo. Eu não sei, como é que você analisa Nando Rocha junto com Raul Rocha? E aí vocês dois podem conversar entre si aí, não tem problema nenhum. É que aí, né, Rec? Diga, Maurício. Tu não tem Rocha no nome? Não tenho Rocha. Tu também não tem, né, Rocha Freitas. Não é Luiz Carlos Rocha. Uma vez botaram num CD que eu fiz em homenagem ao Grêmio. Lembra? Sim, botaram Luiz Carlos. Mas já jogou muita pedra nos outros também, né? Rocha não, mas pedra ele tocou, verdadeiras, né? Rochas. Pedra jogou bastante. Mas uma vez fiz um CD, passei a madrugada inteira com problema estomacal e tudo, fazendo o CD para ganhar da Pálida, para lançar rápido. Fiz tudo, gravei o CD, montei o CD. Aí mandei para imprimir lá o material gráfico e tal. Veio Luiz Carlos Rocha. Ou eu entregava o CD com o meu nome errado, né, em várias funções ali da produção do CD, ou atrasava e a Pálida, né, lançava antes o CD deles. Então, fostes Luiz Carlos Rocha. Foi Rocha por um tempo. E por ainda breve... ainda está lá.
no CD, quem vê o primeiro que eu fiz 5 do Grêmio, 5 do Inter e 1 da Seleção Brasileira. No primeiro tá lá, Luiz Carlos Rocha. No primeiro é Rocha. Eu queria matar o cara, tio, mas aí... Uma coisa que atrapalha isso que o Rec estava falando, de reduzir salários e tudo mais, é uma coisa que hoje o Nando tem a favor dele. O euro está valendo muito na relação com o real e cada vez mais eles vêm buscar os jovens aqui. Então isso certamente pressiona um pouco os nossos clubes, porque eles querem cada vez mais rápido levar os nossos jogadores e com a moeda muito valorizada, né, Nando, acaba facilitando para vocês levarem o que nós temos de bom aqui, né? Como vocês levaram? Ele não é português? Mas ele já vai encaminhar a cidadania agora. Tu acha que ele quer voltar para o Brasil? Não sei, deixa ele responder. Sabe que eu tenho o meu meio de transporte aqui, que eu comprei, né? É um Peugeot 92. Já tá valendo quase que uma Lamborghini no Brasil pela diferença do euro com o... Tu tá se balaqueando já. Mas tu percebeu, verdade, né, Rec? E assim... percebeu no que o Nando estava falando, né? Eu falei dessa história dele querer morar lá. Ele já disse, o meu meio de transporte que eu comprei aqui. Então ele já tá com as raízes bem fixadas lá, né, Nando? Sabe quanto que eu paguei pelo... Agora saindo... Sabe quanto que eu paguei pelo Peugeot 92 aqui? 400 euros. Dá que? E anda. 2.400. Um ano e meio já, até agora não me deixou na mão. 2.400 aqui, acho que uns 4 mil aqui compra. 1,92. É possível. Metade do preço. A grande questão que a gente faz aqui é a relação do preço com o salário mínimo, né? Como o salário mínimo é 600 e poucos euros, ele vale menos do que um salário mínimo, né? Por exemplo, um iPhone aqui também é 400 euros. Eu comprei um iPhone SE agora, não faz muito, menos do que um salário mínimo. A diferença para o Brasil é mais ou menos essa daí. Mas assim, a gente até falava esses tempos, né, sobre isso. E o campeonato português é um campeonato que o nível técnico não é tão bom, mas é um campeonato assim, de muito aprendizado para quem vem do Brasil, porque tem muitos jogadores brasileiros jogando em clubes pequenos aqui. E, por exemplo, a gente estava assistindo o jogo do Benfica, o Benfica e o Porto, eles estão disputando quem perde o campeonato, não é quem ganha, né? Porque um entrega numa rodada, o outro entrega na outra. Eles ficam tentando disputar, pega a taça, não, tu pega. E assim eles ficam... Agora o Porto acabou de empatar com o Lanterna, que é o Desportivo Aves aqui. E o Benfica empatou com o Portimonense no sábado, e no Portimonense joga uma série de brasileiros, né? Até tem um brasileiro que falhou num dos gols do Benfica, mas o Benfica saiu perdendo de 2-0, depois empatou. E o lateral esquerdo desse time que empatou com o Benfica é o Júnior Tavares, que jogou no Grêmio, jogou no São Paulo também. Aí a gente pensa, o cara, né, passou por 2 grandes clubes no Brasil, e hoje está jogando numa equipe pequena de Portugal, né, inexpressiva, assim, mas ele joga numa cidade que é uma das mais bonitas do mundo, que é o Algarve aqui, né, do lado de Algarve, recebendo em euro. Então vamos supor que ele receba ali, sei lá, 30 mil euros, por 25, 30 mil euros, que é o salário já de um salário de primeira divisão, já é mais do que receberia em qualquer outro clube brasileiro. E uma coisa que é muito interessante aqui, 2 na verdade, primeiro que o campeonato português é o que mais vende para as grandes ligas, né? Espanhola, inglês, alemão, enfim. Eles lapidam e vendem. O nível técnico é muito baixo, mas em contrapartida o nível tático ele é muito alto. Portugal em si é um grande nicho de pensar o futebol, de conceber o futebol. Tem grandes treinadores, né, na liga. A prova é que tem muitos treinadores portugueses em grandes clubes do mundo. E realmente os jogadores aprendem muito taticamente, a disciplina tática aqui ela é muito forte, não é só defender, mas é se portar de modo tático, né? Então, de fato, assim, é uma concorrência que é desleal para quem é do futebol brasileiro, porque daqui a pouco uma equipe inexpressiva de Portugal, da Alemanha, da Espanha, consegue lá buscar jogadores brasileiros, né, com uma economia hoje que está complicada, para um contrato de 2 ou 3 anos, né, vivendo num país seguro, numa moeda tranquila, né, com uma conversão alta, um câmbio alto. E, de fato, a concorrência ela ainda é pior. O que me deixa ainda com mais medo, por exemplo, do Flamengo, né? Porque o Flamengo, assim, por um bom tempo, o Flamengo sofreu bastante, né? Teve para cair várias vezes nos últimos 15, 20 anos. Mas de uns anos para cá, o Flamengo começou a sanar financeiramente, vender muitos jogadores, né? Vendeu uma série de jogadores, Rainer, o Vinícius Júnior, Paquetá, enfim, contratou muitos jogadores, medalhões, enfim, jogadores vencedores, mas também vendeu muitos jogadores.
né? Então, ela é uma crescente assim, mas com pés no chão, diferente de outras vezes. Que o próprio Palmeiras, né, que no momento que o Palmeiras, ele sempre tem algumas vertigens assim de grande clube, né? Quando vai a Parmalat, o Palmeiras consegue subir um pouquinho e ganhar alguns títulos. Aí sai a Parmalat, o Palmeiras faz um time péssimo por 15 anos. Aí vem agora a Crefisa, né, um investimento grande, e o Palmeiras sempre se preocupando, da mesma maneira como o Fluminense fazia na época da Unimed, em contratar jogadores. Agora tudo bem, o Palmeiras fez um estádio, enfim, mas é um investimento cru, né? Que se no outro dia sai a Crefisa, acabou o investimento. Não é autossustentável, diferente, por exemplo, do Flamengo. Não se tem um grande investidor. O grande investidor e talvez o grande protagonista desse Flamengo são dois, a gestão e o torcedor. E no momento que o Flamengo, isso eu sempre falava, no momento que o Flamengo conseguir transformar paixão em relacionamento, o Flamengo passa a se tornar um dos grandes clubes do mundo. E é o que eles estão conseguindo fazer agora. Muito bem, vou liberar o Nando Rocha, até porque tem mais coisas para fazer. Que horas são aí, Nando? Agora, 00:10. Pois é, tem que dormir também. Que horas você pega amanhã? Amanhã é normal, 9 horas da manhã já tô a trabalhar. Aqui, às vezes eu trabalho aqui das 1 às 10, outras vezes das 9 às 6, mas a gente vai se virando. Muito bom. E a revista lá em... Bola em Jogo. Eu quero mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, que estão acompanhando. Quero mandar um abraço também pro Eduardo da T-Docs, que acho que é patrocinador também. Gente boa. Gente boa. E pro meu sogro, cara, eu precisava até gravar esse momento. O meu sogro é um fã, assim, assiste Cadeira Cativa todos os dias. E até a primeira, segunda vez que eu participei aqui de Portugal, ele ficou feliz da vida, mandando mensagem. Quer dizer, ele não manda, pedia para alguém mandar as mensagens aqui, sendo que estava acompanhando. Então, meu sogro, que é o Carlos Alberto, também coloradaço, assim, gosta muito de assistir futebol, como a gente está um pouco carente com isso, né? Então, assim, os programas ele fica sempre assistindo para consumir, para ver o que está acontecendo com o Inter, né? O panorama do futebol. Então, quero mandar um abraço para ele também. E para todo mundo que acompanhou, bastante mensagem, sempre que eu participo, eu fico muito feliz com isso. E agradeço vocês mais uma vez pelo espaço, porque eu, quando saí do Brasil, gostava muito de participar dos programas e imaginei que eu jamais teria essa oportunidade até o momento que eu voltasse para o Brasil, porque eu estou vivendo numa realidade diferente, né? Fuso horário diferente. Mas, de alguma maneira, esse espaço que vocês me dão também me deixa feliz de poder participar, de colocar as minhas ideias, né? Não tenho intenção política nenhuma com o Inter, com nada, assim. Só doença mesmo pelo clube. Também tenho a minha parcela de culpa por ter votado no Piffer em 2014. Então, eu acho que essa década meio perdida do Inter, assim, todo mundo tem um pedacinho de parcela de culpa. Acho que a gente precisa fazer uma meia-culpa, uma reflexão, né? E ser um pouco mais responsável com o clube também. Valeu, Nando. Grande abraço. Grande abraço. Continuamos com o Raul Rocha. Eu te chamei o Raul de Arthur. Arthur foi um grande dramaturgo, foi jornalista, né? E poeta também. Poeta. Então, quer dizer, eu não te diminuí, eu te coloquei... Mas eu sou tudo isso aí também. Eu sei. Tudo isso aí. Não, tu é artista. Eu sou tudo isso aí. Eu sou da SEG, carteirinha da SEG eu tenho. Então, pronto. Então não errei muito. Eu sou tudo. Mas Raul, em termos de política, até para a gente se manter aí, não só na política partidária e tal, o Raul é ligado também a isso, já trabalhou em algumas administrações de forma competente. No futuro, com toda essa responsabilidade, alguém de boa fé vai querer ser presidente de Grêmio e de Internacional? Olha, de clube de futebol ainda é possível, viu? Agora, de prefeitura, governo de estado, isso aí é um abacaxi sem volta, né? Abacaxi esse aí é coisa muito séria, é humanamente possível, né? Esses prefeitos, governador aí... Sofrem muito. Sofrem demais, né? Eles não têm os recursos... É bem parecido com os clubes de futebol. Eles não têm os recursos financeiros, né? Tem que fazer a gestão e tem que cumprir uma série de legislação, né? Que acaba travando um monte de oportunidade que eles tenham de fazer alguma coisa pelo município, pelo estado e tal, né? Então, eu tiro o chapéu para os caras que estão encarando essas funções. O clube de futebol é um pouquinho disso também, né, Rec? Os presidentes são responsáveis aí
por gerir patrimônio muito maior que de muitos municípios, né? Agora, claro, é uma entidade privada, né? Tem um pouco mais de complacência assim, para conduzir as coisas, em que pese, se não fizer direitinho, daqui a pouco responde até para o Ministério Público algum erro aí que venha a cometer, né? Então, hoje a política está muito raivosa aí em vários setores, né? É a coisa do gaúcho, em especial, né? Que se transferiu para o resto do país, né? Ou tu é uma coisa ou tu é outra, né? Tu não pode ter qualquer simpatia por alguém que pense diferente das tuas ideias, né? Então, a coisa está muito beligerante aí, né? Todo mundo... e todo mundo tem que dar a sua opinião, todo mundo... As redes sociais facilitou muito esse acesso das opiniões de todo mundo, né? Então, cada um quer dizer o que pensa, o que não pensa, ainda que tu nem queira saber, né? Então, mas todo mundo quer falar, né? E tem uma brincadeira aí que circulou no WhatsApp, né? Nós tínhamos com o futebol 200 milhões de técnicos, né? Agora nós temos 200 milhões de médicos, né? Cara que entende de medicamento, que entende de protocolo, do que é melhor, o que não é melhor. É impressionante. Isso em qualquer nível, né, Rec? Os teus colegas, jornalistas, aí tu vai passando adiante, né? Os teus amigos, teus vizinhos, todo mundo entende de medicina. É impressionante. Já tem cara para escrever, fazendo... dando receita. Receituário médico já. Dão receita, te falo quantos dias que tu tem que ficar, o que tu tem que fazer. Não, aqui, ó. E tu vê isso na televisão, no rádio, no jornal, todo mundo. Né? Aqui, ó. É impressionante, cara. Eu fico assim, olha, estupefado pela petulância dessas pessoas, né? Raul. E quando assim, ó, na minha área hoje, né, na área jurídica aí, eu tô vendo, não em todos os lugares, mas um pouquinho mais de humildade. Eu vendo ministros lá de cima do STJ dizendo assim, que já de pensadores aí de outrora, né, que cara que já pensou muito aí nesse mundo, né, que quanto mais eu sei, menos eu acabo compreendendo as coisas, ou menos sabendo, ou seja, mais ou menos a lição é que tu não sabe nada, tu tem que estar sempre aprendendo. E hoje, com essa situação aí, Rec, mais do que nunca, é a oportunidade das pessoas só aprender, ficar quieto, aprender, ouvir os especialistas, óbvio, né? Mas tu vai ver especialista de um lado, tu vai ver especialista com outra posição. Então, tudo bem, aí tu faz mais ou menos uma ideia tua, mas tu não precisa divulgar isso, publicar, querer fazer um artigo publicando isso, porque cai no ridículo, né? A pessoa não domina certa área, né? E querer dar posição como se fosse um doutrinador, como se fosse um catedrático ali querendo ensinar. Não, pelo amor de Deus. E nós estamos nisso, viu? E lógico que o nosso futebol, isso é mais antigo. Então, a gente está mais familiarizado, as pessoas dando opinião como vende, como contrata, como investe, como se faz, né? Então, a gente, pelo menos isso, a gente já lida há mais tempo com isso e já é folclórico, né? Então, faz parte do nosso dia a dia. Mas essas outras áreas aí, pelo amor de Deus, né? Vão ficar em casa mesmo, isolado, mas que não entre TV, jornal e não faça isso, né? Com a inteligência dos outros, né? Querer incutir ideias furadas, idiotas, né? Então é isso, eu estou bem assim, surpreendido negativamente com o resultado das pessoas, não todas, óbvio, né? Em querer preencher lacunas que elas não conhecem, né? Então eu acho que deveria ser proibido o editorial de alguns jornais, algumas televisões, proibido o sujeito dar lição em horário nobre de rádio e televisão, né, quando ele não tem qualquer conhecimento técnico, né,
quer seja até porque os próprios médicos nem sabem, né? Se tu perguntar para um é uma coisa, perguntar para outro é outra. Então, tem uma maioria que acha de um jeito, uma minoria de outro, né? E vai ver quem é que está certo, né? Não sabemos. Então é isso, Rec. Eu acho que o jeito da nossa política, aí, voltando ao teu conteúdo inicial ali da pergunta, do futebol, ela também vai ser, ao longo do tempo, né? Dado o seu momento, né? E óbvio que o futebol só tem um resultado, né? É o campo. Esse é o que pauta as discussões políticas, óbvio, e o recurso, como é que foi utilizado, o que aconteceu, tal, isso aí. Mas isso aí é a parte mais administrativa da história, né? E a gente está torcendo que volte logo o futebol, faz falta mesmo. Eu acho que... Quarta-feira tem Flamengo e Bangu. Flamengo, Bangu, o Rio de Janeiro, olha só, o Rio de Janeiro voltou a jogar. É uma coisa louca, né, cara? Então, o primeiro que devia estar jogando era nós aqui, pelos resultados, né, dos impactos dessa doença aí. Mas não, o Rio lá, o Rio também não dá para esperar outra coisa deles. Os caras são muito loucos, né, cara? Eles atropelam, né? Não tem um governador lá, os últimos 4 ou 5 governadores estão todos no chilindró lá. Agora um governador, até juiz ele é, né? Então, quer dizer, era juiz. Então nós estamos mal, né? No Rio nós estamos mal. O Rio Grande do Sul ainda consegue salvar um pouquinho, né? Espero que não tenhamos surpresa negativa aí com ninguém, né? Que saia tudo ileso dessa situação aí, né? E vamos torcer que realmente a coisa volte a funcionar de uma maneira regular, que a gente volte para as nossas vidas, mas lições, obviamente, a gente está tomando aí desse afastamento aí, né, especialmente dos contatos com os amigos aí, mas a gente tira lições, é importante isso, né? Muito bom, Raul. Um grande abraço e voltamos a conversar na sequência aí. Te cuida, né? Então tá, seu Rec Rocha, Luiz Carlos Rocha. É isso aí. Aí, um abraço pro Maurício Rocha aí também. Valeu. Fica com Deus aí. Fica isolado aí. Tá. Raul Rocha, Nando Rocha, ainda enviei mais um Arthur Rocha aí na conversa. Já voltamos. Compartilhar sempre fez todo sentido para Demilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, investimento seguro. Não entre em pânico, mas leve a sério. Você pode ser jovem e saudável, mesmo assim, precisa se prevenir. O vírus pode ficar incubado por até 14 dias e a maioria das pessoas infectadas não tem sintomas ou passam por uma doença leve e se recuperam. Mas elas se tornam transmissoras. Proteja o próximo e a si mesmo. Vai dar tudo certo. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. E Consórcio Ademilar. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Se você está desanimado e tal, acha que ficar preso é muito ruim, presta atenção nesse comercial que é sensacional. Que tal uma mesa de bilhar que também é um móvel e que se encaixa perfeitamente na decoração da sua casa? Na Mesartes,
Há muitos modelos de mesas, cada um com diversas opções de revestimento e cores, para encaixar em qualquer ambiente. Também não é deixado de lado a qualidade do seu jogo. Essas mesas possuem base pedra ardósia mineira 100% retificada para garantir ao seu jogo uma tacada precisa. Pés niveladores com aço inox para um jogo sem caimentos. Tabelas com borrachas especiais com grau de 1,5 milímetros, que faz a bola voltar na mesma intensidade da colisão. As mesas da Mesartes também podem acompanhar tampo para jantar, com um verso que pode ser adaptado para tênis de mesa. Acesse o site mesartes.com.br, escolha seu modelo e solicite seu orçamento. Mesartes, sinônimo de qualidade e experiência desde 1992. Qualidade absurda, né? Beleza absurda, é um negócio sensacional a Mesartes. Maurício Freitas. Rec, nós falávamos no início do programa sobre o retorno do Campeonato Carioca. O Flamengo e a Globo não chegaram a um acordo. A Globo divulgou que não chegou a um acordo com o Flamengo, não chegou no valor que o Flamengo quer e, no momento, esse retorno do campeonato não terá a transmissão da TV. Então, não vai dar para nem ter tubo nesse momento. Quantos anos você tem, Eu tenho 29. Muito mais novo que a Olina. Na minha época, o slogan da Olina era: com Olina você engole todas. E patrocinava a jornada esportiva da rádio que eu trabalhava. E era... Agora o slogan é: seu bem-estar natural. Olina, nas versões 60 e 100 ml. Peça Olina nas farmácias, inclusive na nossa Sanar Farmácias. E a Olina, do meu amigo Max, né? Tá aí, ó. Que beleza, né? Dá vontade de tomar E eu gosto de tomar Olina. Gosto de tomar Mas é uma dosezinha, né? Dá para tomar até na pinga, né? Coloca uma olinazinha ali. Tem cara que fica... Para já dar uma equilibrada, né? Não, o cara já fica com a consciência mais tranquila. Já voltamos. Estamos vivendo um momento diferente de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. E Consórcio Ademilar. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Oito horas 24 minutos, hora de você pensar no futuro. O consórcio imobiliário da Ademilar é certeza de bom negócio. Se não é o maior do Brasil, está entre os 2 ou 3. Porque investir em imóveis é uma escolha segura e inteligente, que só valoriza ao longo dos anos. O Adriano Scalona, que um tempo estará aqui para falar sobre todas as vantagens, explicar bem o que é isso, mas você já tem aí o telefone, o endereço eletrônico e tal, para se comunicar. E com esse crédito, você tem várias possibilidades. Comprar, reformar, construir um imóvel residencial ou comercial, quitar financiamento e até planejar o seu futuro com a aposentadoria imobiliária Ademilar. E tudo isso sem juros, sem entrada. Para que esperar mais? Dê o primeiro passo para conquistar o seu imóvel agora mesmo com a Ademilar. Afinal, vencer em grupo é sempre mais fácil. Nilo Peçanha, 2245, loja 4, o telefone está aí na tela, 3737-3033 ou ademilar.com.br. E aí você já faz uma simulação. Consórcio, compra compartilhada, outra boa opção. Ademilar, o investimento da minha vida. Tedox. Há pouco o Nando Rocha mandou um abraço para o Eduardo, que acho que é o João Eduardo, lá da Tedox, tradicional fabricante de impermeabilizantes para construção civil.
lançou recentemente com muito sucesso tintas imobiliárias, acrílicas, esmaltes, vernizes, Stein, massas, textura, qualidade superior, preço justo. Confira em tdocs.com.br ou ligue 3490 4475. Eu disse Tdocs. Na Sanar Farmácias você encontra a completa linha de medicamentos com até 70% de desconto. Faça seu cadastro no programa de benefícios Sanar Fidelize com a turma do João O'Donnell. Vá até a Sanar mais perto de você e garanta ofertas exclusivas. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Preste atenção. Neste momento de coronavírus, quando você está com dificuldades financeiras devido à redução do seu salário, desempregado, e baixou a sua renda mensal, a Defensoria, a Defensor Assessoria, que é a sua defesa, a assessoria jurídica tem a solução para reduzir os juros na prestação dos veículos e outros financiamentos na hora, de forma imediata. Não pague juros abusivos na prestação de veículos e outros financiamentos. Redução imediata de 50% a 90% nos contratos. Exemplo, de 900 cai para 450, de forma imediata. Vantagem inicial de cerca de R$18 mil. Ligue ou passe o WhatsApp agora. Consulta é gratuita. 98240-3024. 98240-3024. Supere a crise, reduza os juros abusivos na prestação do seu veículo e de outros financiamentos. Redução imediata de 50% a 90% nos contratos com juros. Ligue agora mesmo ou passe o WhatsApp. 98240-3024. Olha, eu estava vendo o REC lá e tal, estou encalacrado aí. 98240-3024. Defensor, a solução jurídica para você sair do sufoco de juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos. Aí sobra dinheiro para carne de qualidade, preço bom. Shopping do Frango. Aqui em Canoas, compre pelo WhatsApp, que aí o Shopping do Frango entrega para você. Já vai chegar aí. Somente para Canoas, pelo WhatsApp. Carne de gado, frango, suíno, cortes especiais, temperos, espetos, carvão, tudo para o churrasco ficar ainda melhor. Avenida Boqueirão, 3367. Telefone 989-139681. @ Shopping do Frango, tudo junto, Canoas, para o Facebook. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Ajude o Internacional e como está precisando, né? Televendas 3225-2378. O Saideira? A informação divulgada pelo Francisco Batistotti, presidente do Avaí. A CBF está projetando para a segunda quinzena de agosto o retorno da Série B. Mais ou menos por onde se imagina que comece a Série A também. Muito bem. É isso aí. Hoje o Matheus Henrique falou lá no Grêmio, sempre otimista, sempre pensando no seu futuro, mas a gente deixa para amanhã essa matéria dizendo que ele também está na perspectiva de sair do Grêmio. Até amanhã, 19 horas. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. E Consórcio Ademilar. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Olá, meus novos amigos da Ubra TV. Eu sou o jornalista Júlio Ribeiro e a partir de agora estarei com vocês às terças e sextas-feiras, apresentando